Eu vou seguir agora com uma última participação. Vamos trazer aqui para a nossa conversa o João que está sempre com a gente, João Henrique. João, sempre bom recebê-lo aqui. O João que está sempre comentando o cenário político eleitoral com a gente. Bom dia para você, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde para você, para o Eduardo, é, e também para a Laura. Estamos aqui, vamos lá. Vamos lá, João, eu queria falar com você, lembrando que o João Henrique Faria, que é jornalista, professor, estrategista político, eu queria falar com você sobre esse momento, então, do cenário eleitoral, tendo em vista o que a gente já trouxe aqui, inclusive, do Jornal Nacional, por exemplo, tentando construir uma terceira via, ao ouvir sobre esse cenário do tarifaço, o próprio Caiado e o Zema, né? Então, assim, Caiado tá animadinho, porque as últimas pesquisas mostram que ele teria subido um pouquinho aí nas intenções de voto, tem falado sobre uma vice dos sonhos, que seria Silvia Bravanel, uma das filhas do Silvio Santos. Então, eu queria te ouvir sobre qual a situação hoje de Caiado e do próprio Zema. Zema também, né? Ouvido também pelo Jornal Nacional sobre essa questão, num estado que representa um estado, inclusive, em que Lula, o presidente Lula, não tem palanque ainda, por conta daquele rolo todo com o Rodrigo Pacheco, que já disse que vai abandonar a carreira política depois desse processo eleitoral. Quero te ouvir sobre esse cenário de pré-candidatos nesse momento. Thalita, você sabe que o que mais está mexendo no tabuleiro nesse momento é justamente o fato de que tem alguns estados que são essenciais que não se definiram ainda, né? Então, isso tem complicado e complicado bastante o quadro político. Minas Gerais, especialmente, né? Inclusive com o próprio candidato que atualmente aparece à frente nas pesquisas, dizendo que não sabe se vai ser candidato. Porque quem pegar o estado de Minas Gerais para governar vai pegar uma dívida bilionária e, assim, impagável. Quer dizer, isso aí precisa de forte negociação com o governo federal, de entrar em alguns pactos, coisas que o Zema não quis fazer, e o Zema fez com que essa dívida piorasse muito durante o governo dele, né? E isso certamente está sendo utilizado e vai ser mais ainda utilizado durante o processo eleitoral, em especial aqui dentro de Minas Gerais. Então, aguarda-se, e não sei quando, acho que só nas convenções que a gente vai ter uma definição completa desse quadro aqui em Minas Gerais, por isso. Caiado deu uma patinada, né? A patinada que ele deu foi aquela história de deixar que fosse veiculado um material dizendo que ele poderia ser vice do Zema, né? Ao deixar isso acontecer, imediatamente, né, o Kassab deve ter entrado na história e falado assim: calma, não faz isso não, porque você derruba a própria candidatura. E aí começou a circular a possibilidade, primeiro, do Kassab ser o vice do Sim. Caiado. Seria, para o Kassab, o pior dos mundos, né? Quer dizer, entrar numa campanha em que ele sai daquele papel só de bastidor, né? Que é um papel muito tranquilo e muito confortável para ele, né? Dentro da política nacional e passar a ser um ator de fato dentro dessa política, né? Sendo candidato a alguma coisa, e em especial a vice-presidência da República. Então ele até se colocaria como menor do que o próprio Caiado dentro do processo, o que eu acho que é uma coisa que ele não admitiria. E a Silvia, né? A Silvia, logo em seguida, no dia primeiro, a um anúncio da possibilidade, ela já solta uma nota dizendo: olha, meu projeto é ser deputado federal por São Paulo, eu estou afiliado ao PSD, ou seja, o PSD trabalha nesse momento sem a possibilidade de grandes acordos nacionais em termos de outros partidos, porque ele está trabalhando com chapa pura. As possibilidades que estão sendo colocadas pelo Podemos, pelo PSD no processo eleitoral nesse momento, é de chapa pura. Então, isso daí reduz as possibilidades do partido, que já são reduzidas em função das defecções existentes em diversos estados do Brasil, em especial no Nordeste e também aqui no Sudeste, caso do Rio de Janeiro. Enfim, o PSD encontra-se numa situação complicada. Essa oscilação do Caiado é uma oscilação até natural, tendo em vista as barberagens. Eu estava vendo essa entrevista anterior com o Pedro, né? As bobagens que são feitas pelo clã Bolsonaro, né? Então eles também patinam daqui, patinam dali, cometem um determinado erro aqui e outro ali, coisas muito frequentes, mas não são erros pequenininhos, né? São erros assim de muita gravidade.
e depois eles precisam vir para a mídia se justificar em cima daquilo que está acontecendo, né? Muito difícil imaginar que, em alguma medida, já que ele se reuniu, Flávio, junto com o irmão, com várias pessoas do primeiro escalão do governo Trump, muito difícil imaginar que esse assunto das tarifas não tenha aparecido lá. E aí, os tais dos traidores da pátria, de acordo com a Ativa Web, Datalab, até terça-feira à tarde, tinha mais de 15 milhões de menções. Né? E dessas 15 milhões de menções, salvo engano, 75% negativas em relação ao Trump e aos Bolsonaro, né? Então isso daí é muito significativo, né? Essa coisa das tarifas, ela mexe com o quadro, né? Porque ela implica não só em fazer com que o governo brasileiro tenha que agir de alguma forma, e já está agindo, a diplomacia daquele jeito que a diplomacia brasileira sempre agiu, que é uma diplomacia que age com cautela, que age sem fazer estardalhaço, é na base do diálogo, de tentar as entradas possíveis junto ao país que por acaso esteja vindo com alguma medida contrária a nós, né? E a medida política, em que o Lula fez um discurso bastante duro, né, ontem, em que ele expõe a questão das facções e dessa nominação como atividade terrorista. Ele consegue, de alguma forma, fazer um discurso que lida ao mesmo tempo, e aí eu concordo com vários analistas que trabalharam em cima disso durante o dia de ontem, ele trabalha a questão do terrorismo na medida popular, ou seja, as pessoas que sofrem a ação dessas redes criminosas, elas de fato se consideram reféns, elas se consideram diante de uma ação que poderia ser enquadrada como terrorista numa perspectiva popular e não numa perspectiva técnica e jurídica, e aí numa perspectiva técnica, jurídica, de direito internacional, isso aí já foge completamente, quer dizer, são justificativas estapafúrdias do governo Trump e que visam exclusivamente dar um fôlego político depois de todo o desastre que aconteceu. E aí, no caso das tarifas, vem mais um tropeção, né? Vem mais um tropeção e obriga o Eduardo a dizer: olha, eu defendi lá que não se fizesse a cobrança de tarifas. Ora, então, se ele defendeu isso, por algum motivo ele sabia que isso estava acontecendo e que poderia acontecer. E ele se omitiu, no mínimo, diante disso, né? Candidaturas. Até essa data, eu acho que a gente vai ter muita discussão em torno do bolsonarismo sobre quem vai ser de fato esse candidato, porque o Flávio derrete cada vez mais, impressionante. Laura, Edu, perguntas? Então, eu queria fazer uma pergunta para você, João, porque amanhã nós vamos ter a marcha para Jesus aqui em São Paulo, que é um evento gigantesco, a gente sabe. Eu queria, e a gente teve, ao longo dessas marchas, a gente sempre teve a presença de expoentes da extrema-direita, falando ali com o rebanho evangélico. No domingo, a gente tem a Parada do Orgulho LGBT, Sim. Que é outro grande evento que representa esse setor que não se representa, não se sente representado pelo projeto bolsonarista. Vai ser, certamente, esses dois eventos vão permitir que a gente observe, né, como é que estão os humores aí desses dois grupos. Mas eu queria que você antecipasse, como é que você vê o alinhamento evangélico que tanto existiu no passado com o bolsonarismo e hoje, como é que ele está? Está havendo o descolamento de camadas evangélicas desse projeto bolsonarista? Certamente existe esse descolamento de alguns setores da comunidade evangélica, né?
Se você for pensar, por exemplo, no deputado federal Ottoni de Paula, que era um super defensor do bolsonarismo, hoje todos os discursos e vídeos que ele grava, principalmente em função da situação do estado do Rio de Janeiro, de onde ele são discursos fortes contra o bolsonarismo, né? Inclusive usando a questão de traição à pátria, usando uma série de argumentos que são próprios até mesmo da esquerda né, e dos progressistas, mas ele continua na direita. Ele diz assim: o bolsonarismo está destruindo a direita. Né? Aí vem o Nicolas do outro lado e fala assim: foi Bolsonaro quem construiu a direita no país. Né? Então, assim, há uma disputa de narrativa dentro do próprio meio evangélico, porque nós estamos falando aqui de 2 deputados federais evangélicos, um por Minas Gerais e outro pelo estado do Rio de Janeiro, que são 2 forças dentro dessa linha evangélica. O Rio de Janeiro é fortemente evangélico, a gente sabe disso, não só na capital, mas no interior, fortemente evangélico. E há setores que estão sim se descolando de alguma forma. A gente tem aqueles já tradicionalmente em outro campo, é o caso de uma Benedita da Silva, você tem algumas pessoas que já são tradicionalmente de outro campo, mas você tem pessoas que estão ali no campo do centro e que não estão admitindo as coisas que estão acontecendo, né? E que não aceitam isso. Né? De alguma forma, o que me incomoda profundamente é que não está se sabendo colar, né, na extrema-direita o discurso da corrupção. Né? E isso precisava ser muito mais forte. Quer dizer, fala, Dark Horse, papapá, o dinheiro do Vorcaro, o dinheiro. Tem que chamar isso de corrupção. Né? Tem que dizer assim: olha, isso aqui está sendo utilizado para a corrupção. Né? Isso aqui é uma corrupção forte, é uma corrupção que envolve várias partes dos órgãos que fazem parte do sistema. Isso aqui envolve judiciário, isso aqui envolve legislativo, isso aqui envolve executivo em determinados estados. Né? Eu achei bastante interessante também, nessa semana, essa ação da Polícia Civil de São Paulo em relação à ONG, que tem ligação direta com a produtora, e o Tarcísio dizendo assim: não, a Polícia Civil de São Paulo age do jeito que ela quiser, tentando um pouquinho tirar o corpo fora daquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo também é um descolamento, é um pequeno descolamento, ainda não é um grande descolamento do Tarcísio, mas o Tarcísio está ali, né, vigiando a situação e tentando, à medida do possível, sair fora, não querendo que esse discurso recaia também sobre ele, né, em relação a Vorcaro e etc. E aí vem essa ação da Polícia Civil, que a gente não sabe aonde vai chegar isso, né? Mas que também é uma tentativa de descolamento, de alguma forma. Né? Mas a gente precisa analisar muito fortemente o cenário daqui para frente, porque o que eu percebo é que a tal da polarização, que alguns defendem a existência, eu continuo dizendo que eu prefiro usar politização do que polarização, mas essa coisa de 2 núcleos partidários ou 2 ideologias estarem fortemente à frente do processo eleitoral nacional, porque essa polarização ela não se desdobra em muitos estados, o domínio ele passa por outros partidos, por outras forças eleitorais, mas na hora que vem para o cenário nacional, ela engrandece, ela se ganha robustez. Eu penso que ainda vai continuar, ainda precisa ter algo muito, muito, muito forte para poder, por exemplo, destruir a candidatura do Flávio. E eu nem sei se é interessante para o governo Lula e para o Lula como candidato que haja uma destruição da candidatura do Flávio. É interessante que haja um derretimento, ou seja, que ele ali, dos 30 e poucos no primeiro turno caia para 30, que eles dos 40 no segundo turno caia para 35. Isso aí é interessante, tá certo? Até mesmo para, de repente, provocar, ainda no primeiro turno, uma fuga de votos daqueles candidatos sem chance e, de repente, conseguir haver uma eleição em primeiro turno, mesmo que por pequena margem. Tá certo? Então, eu ainda acredito que essa polarização segue, né?
os fatos políticos vão estar sendo colocados aí no dia a dia. Já vem aí uma nova facada, pelo que a gente está vendo. Pode ser uma facada à base de um tiro na orelha, como que o Trump levou, né? Mas, enfim, já começam a soltar falsas notícias, fake news a respeito de falsas ameaças, né? Isso aí pode também fazer com que a gente fique um pouquinho antenado para essas coisas, porque dessa gente pode vir tudo, né? A gente pode esperar qualquer coisa, e é um tipo de comportamento que dos progressistas você nunca vai ter, né? Então, é o jogo limpo contra o jogo sujo. Isso daí, de fato, é algo muito complicado que os progressistas e a esquerda, de forma especial, têm que carregar, porque dificilmente os progressistas e a esquerda entram num jogo mais pesado em relação à extrema-direita, né? A gente tem exceções, sim, no caso Janones, que até se prontificou para ser candidato ao governo de Minas e dar palanque para o Lula aqui, e isso mexeu um pouquinho aqui com Minas Gerais, viu? Isso mexeu um pouquinho aqui com Minas Gerais. O Janones, ele não é uma figura frágil dentro do processo político de Minas, não, né? E também o Henrico, né, que é um candidato a deputado estadual do Partido dos Trabalhadores por Juiz de Fora, né, aqui em Minas Gerais, que tem sido nas redes sociais também, da mesma forma que Janones, que Érica Hilton, tem sido muito forte, né, no combate à extrema-direita e na denúncia de tudo aquilo que vem sendo feito e que em algum momento não está tendo o mesmo ouvido, né, em relação à corrupção, que quando ocorre alguma coisa no campo da esquerda, a extrema-direita consegue vir com muita força para cima. Cenário interessantíssimo traz o João aqui pra gente sempre. Edu, vou te pular porque acabou o nosso tempo, tudo bem? Só vou dar uma informação. Diga. Então, ontem o Cleitinho tirou a assinatura dele, exato, da emenda PEC lá da PEC do 7 por 0, né? E eu também ia perguntar do Cleitinho e do Janones. Então o João já respondeu. Deixamos para a semana que vem aprofundar nesse assunto. Afundar é ótimo. Para o Cleitinho afundar. Mas a gente fala sobre Minas Gerais ainda na próxima semana. É isso aí. João, muito obrigada. Sempre um prazer recebê-lo. Boa semana. Aliás, bom feriado, né? Amanhã é feriado. Um beijo para você. Até semana que vem. Isso, para quem não trabalha com política, amanhã é feriado, né? Agora, para nós, estaremos aqui, no caso. Pois é, estaremos por aqui. Vamos continuar atentos e semana que vem a gente está junto. Um abraço, Alito, um abraço, Eduardo, fechou. Um abraço, Laura. Até a próxima. Até, João. Fechou. É isso aí. A gente vai estar por aqui trazendo notícias.